Salve investidores! No vídeo de hoje, bora falar de fundos imobiliários que, olha, pessoal, o negócio está complicado, né? Os fundos imobiliários estão caindo bastante. Quase todo mundo aí com a carteira no vermelho, né? A minha não é diferente, pessoal. Eu sou investidor de fundos imobiliários, tá? Eu tenho uma porcentagem de fundos imobiliários na minha carteira de investimentos e também estou passando por esse momento difícil. Quando a gente olha aqui o IFIX, por exemplo, né, nos últimos 6 meses, caiu 6,61%, né? Até que no último dia, né, no último dia de bolsa aberta, o IFIX deu uma pequena subida, 0,18%, mas num todo, né, no geral, realmente o cenário está bastante complicado, tá? Vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. A gente vai fazer esse cálculo de recebimento de proventos, né, com rentabilidade nesse momento das quedas. Vocês vão ver que realmente a minha rentabilidade caiu bastante. Durante esse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês. E aí a gente vai começar a ter noção, né, por que os fundos imobiliários estão caindo e por que no comparativo com os títulos do Tesouro, realmente os fundos imobiliários estão perdendo bastante. Só vou pedir para vocês deixarem aquela colaboração, se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, só para atualizar vocês sobre a porcentagem, né, a alocação dos meus ativos, hoje eu tenho 80,9% em ações de empresas, né, e 18,4% em fundos imobiliários. Eu tenho uma porcentagem muito maior em ações, porque são ativos que eu gosto mais, tenho mais familiaridade, tá? Entendo melhor, mas também não abro mão de ter uma porcentagem aqui de fundos imobiliários na minha carteira de investimento. Os fundos imobiliários foram muito importantes na minha caminhada, na minha jornada como um investidor, principalmente no início, pessoal, porque foi minha porta de entrada na renda variável, né? Cara, me motivou muito investir em fundos imobiliários porque eu via pingado ali de dividendos todo mês caindo na minha conta, e isso ia me motivando muito durante o início da minha caminhada de investimentos, tá? E até hoje eu mantenho aqui uma porcentagem de mais ou menos 18, às vezes passo um pouquinho, 19, 20% de fundos imobiliários da carteira. Hoje eu tenho 6 fundos imobiliários na minha carteira de investimentos, tá com uma rentabilidade negativa em menos 4,67%. Eu tenho aqui o HGLG11, que hoje estou no vermelho aqui com variação negativa, menos 4,78%. Quem diria que esse fundo imobiliário ia chegar a R$ 154 de preço algum tempo atrás? Era tudo que a gente queria, era um desconto no HGLG11, na verdade, pessoal. É um fundo que sempre esteve negociado ali com ágio, né, com P sobre VP acima de 1, e agora a gente vê o fundo com deságio. E hoje que está com belo de um desconto, muita gente está travado em investir no HGLG11, não é verdade? Mas isso é normal, perfeitamente normal. Dá aquele frio na barriga, ver os nossos fundos imobiliários caindo, caindo, isso é perfeitamente normal. É por isso que é difícil investir na renda variável. Tá? Quando a renda variável está subindo, é uma maravilha. Agora, quando está caindo, realmente que você consegue perceber o quanto é difícil, né, se manter na renda variável por muito e muito tempo. Eu também tenho aqui o LVBI11, que é um fundo de logística, também da Pátria, tá? Os dois fundos imobiliários aqui são agora da Pátria, né? Caindo bastante também, né? Um preço aqui de R$ 101. O KNSC11, que é um fundo de papel da Quineia, também é indexado ao CDI, ao IPCA, pode até se beneficiar com a alta da taxa Selic, também bastante descontado. XPLG11, né, com preço aqui de pandemia, pessoal. Na pandemia eu vi esse fundo imobiliário nesses valores. O XPML11, que é um fundo de shopping, é o único fundo imobiliário na minha carteira que está com rentabilidade positiva, né? Isso significa dizer que eu comprei muito bem na época, né? R$ 102,22 esse fundo imobiliário. E o MXRF11 também está nas suas mínimas históricas. Se a gente for olhar um pouco mais para trás, muita gente queria o MXRF11 com desconto desses, né? O fundo também era negociado com bastante ágio, com P sobre VP acima de 1. Muita gente comprou esse fundo com bastante ágio, e agora que está caindo, né, as pessoas começam realmente a ficar travadas ali na compra, né, com medo de comprar e cair mais, e é perfeitamente normal, a gente não sabe onde é o fundo. Onde eu queria chegar, pessoal, que renda variável vai variar. Vai variar para cima e vai variar para baixo. E não se engane você, aqui em cima tá minhas ações, no verde, né, no verdinho, como a gente costuma falar, que ao longo da minha trajetória, eu comecei a investir ali em 2021. Muitas das vezes eu vi exatamente o contrário, pessoal. Eu vi os meus fundos imobiliários no verdinho e minhas ações no vermelho, né? Muitas das vezes os fundos imobiliários é que seguraram a minha carteira de investimento. As coisas mudam e o que é rentabilidade positiva se transforma em rentabilidade negativa e vice-versa, tá? Isso é renda variável, pessoal. E, na minha opinião, esse é um momento muito bom para quem pensa a longo prazo
e para quem quer comprar renda barata. Esse é um momento muito interessante. Bom, pessoal, a gente sabe, né, que o cenário ainda é muito pessimista, né? O cenário é negativo. Vejam que a expectativa de mercado no relatório do Boletim Focus, né, do Banco Central, é que a Selic possa chegar a 11,75 esse ano de 2024. Isso pode pressionar mais ainda os fundos imobiliários. Já tem uma expectativa para 2025 hoje que a Selic possa chegar a 12%. Vejo que a expectativa de mercado não é boa. A gente tem hoje aqui títulos pré-fixados pagando 13% ao ano. Tesouro IPCA 2029, IPCA mais 6,91, 6,70. E isso vai causando um fenômeno chamado custo de oportunidade, né? As pessoas colocam na balança. É melhor deixar o dinheiro quietinho no Tesouro Direto rendendo 13%, 12% no ano, sem muito risco, do que correr risco na renda variável, principalmente de fundos imobiliários. É natural que as pessoas migrem as suas carteiras de investimentos, né? Saiam dos fundos imobiliários e comecem a migrar para renda fixa, Tesouro Direto, alguns CDBs que também estão pagando bastante, e vai causando essa pressão toda nos fundos imobiliários. Hoje, pessoal, a gente tem um risco fiscal muito grande ainda, mas existe uma luz no final do túnel. Existe aqui uma grande expectativa no mercado, que é o pacote de corte de gastos de 70 bilhões de reais que está aí na mesa do governo. A expectativa é que esse pacote poderia ser anunciado após o G20, né, que acabou no dia 19. Então, voltamos com essa grande expectativa. Então, pessoal, se isso realmente acontecer, pode ser que dê uma aliviada, sobretudo nos fundos imobiliários, né? Porque parece que o mercado só quer uma ponta de esperança, né, para começar a reagir positivamente. Bom, enquanto isso, né, a gente vê realmente algumas ótimas oportunidades, e até difícil escolher qual fundo imobiliário você vai aportar nesse momento, né? Porque são muito boas oportunidades. Então, vejam, pessoal, só para a gente começar a contabilizar aqui meus prejuízos e minha rentabilidade. Hoje eu tenho aplicado nos fundos imobiliários R$ 22.226,66. E minha posição atual, né, com toda essa desvalorização de alguns fundos imobiliários que eu tenho, eu cheguei a um prejuízo de menos R$ 985,81. Eu coloquei aqui, ó, só a classe fundos imobiliários, para a gente dar uma olhadinha aqui no site Investidor 10. Realmente foi a porta de entrada lá em 2021, os fundos imobiliários na minha carteira de investimentos. Naquela época, eu recebi apenas R$ 1,34. Em maio de 2024, parece que foi o recorde da minha carteira em relação a fundos imobiliários, né? R$ 215,71. Depois caiu R$ 200, depois subiu um pouco para 205. E aqui teve a venda, né? Eu vendi um fundo imobiliário, CPTS11, e eu não vinha gostando muito da gestão, e eu acabei fazendo uma estratégia, né? Vendendo o CPTS11 e alocando meu dinheiro mais em ações, principalmente no Banco do Brasil, tá? Então, basicamente, eu realoquei a minha renda, né? Tirei um pouco da renda que eu estava recebendo em fundos imobiliários e passei para as ações, principalmente para o Banco do Brasil, que tem pago bastante dividendos. Então, por exemplo, esse mês 11, eu já recebi R$ 172 de dividendos. E quando a gente coloca nos proventos anuais, vejam que em 2022 eu recebi R$ 709 só dos fundos imobiliários, depois passou para R$ 1.761. E só nesse ano de 2024, pessoal, eu já recebi R$ 2.164 de proventos dos meus fundos imobiliários. Olha só quanto eu recebi de proventos esse ano, né? Muito interessante, cara. Que provavelmente me ajudou muito, porque eu peguei esse dinheiro e reinvesti nos próprios fundos imobiliários e também investi nas ações de empresas que eu tenho, tá? Então, esse dinheiro não ficou parado, pessoal. Foi girando dentro da minha carteira, né? Porque você não recebe os juros todos no final do ano. Você vai recebendo aos pouquinhos durante o ano e você vai girando, você vai comprando mais fundos imobiliários, você vai comprando mais ações e vai recebendo cada vez mais dividendo durante o ano. E por isso que é interessante a renda variável no meu ponto de vista, tá bom? Então vejam, pessoal, por que o cenário dos fundos imobiliários está tão caótico hoje, porque muita gente está tirando dinheiro dos fundos imobiliários, está investindo na renda fixa. A gente já viu em quadros anteriores que eu não estou tendo ganho de capital. Na verdade, eu estou perdendo capital, menos R$ 985, porque hoje eu tenho R$ 21.240 dos 22.220 que eu apliquei no final das contas, né?
prejuízo está aqui. E aí, no mês, a gente também viu lá que eu estou recebendo R$ 172 de dividendos, de provento. Dá uma rentabilidade de 0,77 no mês. Tá? Que não está ruim. E no ano é 9,29%. Também não está ruim, você recebia 9% no ano. Só que quando a gente compara com os títulos de renda fixa, hoje, Tesouro Direto, 13%, 12%, as pessoas fazem essa conta, e realmente começam a alocar o seu dinheiro no Tesouro Direto, sem risco, né, e com uma rentabilidade maior. Porém, essa rentabilidade nos fundos imobiliários, a gente sabe que é uma rentabilidade real, sem imposto de renda, e você vai ganhando os juros compostos, né? Ou seja, você vai pegando esses R$ 172 aqui, vai comprando mais cota, aí no próximo mês você já não recebe mais R$ 172, você já recebe um pouquinho mais e assim por diante, tá? Então, é uma rentabilidade que é uma foto atual da minha carteira nesse momento. Isso aqui pode mudar bastante, até porque essa rentabilidade aqui de negativa pode passar para positiva ou pode passar para muito mais negativo do que isso no final das contas, né? Isso é renda variável. E aí temos 2 cenários, né? O primeiro é que a expectativa é que o cenário mude, né, e esse ganho de capital aqui comece a ficar no positivo. E também, conforme você vai comprando os fundos imobiliários com desconto, né, que a gente vê hoje descontos grandes, pessoal, 10%, 15% de desconto em alguns fundos imobiliários, a tendência é que seus preços médios caiam e sua rentabilidade também comece a melhorar. Desejo a todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Junto, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço-teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.